Oi, gente, tudo bem? Olá, boa noite. Bom, eu tô hoje aqui com a Ju Slicker, que ela é consteladora, ela atende aqui no Espaço Aquarelar. E a gente tá aqui para fazer uma live, aproveitar que ela tá vindo aqui, a gente só tá terminando de colocar ela aqui. E a gente tá aqui para fazer uma live. Ela tá colocando para compartilhar também aqui, aqui. Tá indo, vamos indo. Tô compartilhando. Ela tá compartilhando ali com a página dela. Bom, a gente tá aqui, a Ju veio hoje, dia 28, né? Acabou de acontecer 2 constelações em grupo, foi muito bacana, muito amor envolvido, muita união mesmo familiar, de família, foi muito legal. E a Ju tá aqui para tirar algumas dúvidas da gente, né? E responder uma pergunta que não quer calar. Mas, antes disso, eu quero falar uma coisinha para vocês. Tem um livro que a Ju é coautora, que é esse, O Poder da Constelação, em 27 relatos. Bom, esse livro, eles escreveram, né? E fala um pouco, ela tá aqui do lado e eu tô querendo falar do livro dela, né? Que ela escreveu. Mas o que acontece? Eu vou falar eu mesmo. O que acontece? Cada um colocou, né? Como que é? Então agora eu fiquei meio inibida. Cada um relatou uma constelação, é isso mesmo? E Ju? Não, cada autor tem o seu relato. Isso. E a gente fala sobre a constelação, a gente fala sobre tanto teoria quanto alguns exemplos de prática, né? E algumas situações onde a constelação pode ser aplicada, seja ela em coaching, seja ela em processos terapêuticos, seja ela dentro das empresas. Então, são 27 autores e a gente, então, tem um livro que chama Poder da Constelação em 27 Relatos, que a gente fala sobre constelação em diversos aspectos e é bastante interessante. É um livro que é gostoso de ler, a gente não precisa ler ele de uma vez, né? Você pode ir escolhendo os temas conforme você vai explorando aí, é bem legal. Isso, bem legal. A gente tem aqui no Espaço Aquarelar o livro, tá? A Ju estava me falando que tem na Saraiva também, se alguém quiser comprar. O legal de comprar aqui é que a gente pode ter o autógrafo aqui, mas também se comprar na Saraiva não tem problema nenhum, que traz aqui, né? No dia de que tiver constelação, ela já está programando a próxima, então fiquem de olho aí. Quem não segue ainda a Ju, é Juliana Slicker, né? Nas redes sociais, ela tem Instagram, tem Facebook, tem o blog. E a gente também coloca alguns vídeos dela aqui no site na página do Espaço Aquarelar aqui do Face. Mas é legal seguir ela para pegar direto da fonte mesmo, tá bom? Então, agora a gente vai falar com a Ju, né? Nossa, eu falei tanta coisa, né? Então, Ju, na verdade, assim, são milhões de perguntas que as pessoas têm sobre constelação, mas eu acho que uma pergunta mais, assim, que todo mundo quer saber e diferenciar mesmo, é qual a diferença de fazer uma constelação em grupo para se fazer, né, qual a diferença com se fazer uma constelação individual. Porque a gente sabe que a constelação em grupo tem todas aquelas pessoas que vêm, né, tudo, e a individual vai você sozinho e faz. Então, é uma pergunta muito comum e a gente quer saber. Tá bom. O que as pessoas normalmente me perguntam é se tem diferença no resultado das constelações, né? Se a constelação individual tem diferença no resultado da constelação em grupo. E a resposta é assim, não, a gente acessa o campo da mesma maneira e a gente faz o trabalho da constelação e coloca em ordem da mesma maneira. Então, coloca em ordem, a gente vê o que é possível ser feito e como a ordem pode ser estabelecida naquele sistema familiar, e então a gente faz isso tanto individualmente quanto em grupo. A diferença tá no método, né? Porque quando a gente faz uma constelação individual, a gente usa o tema que a pessoa trouxe para ser constelado e a gente usa bonecos para escolher, né, os representantes. Então a gente tem um tema específico, a pessoa traz um tema específico, algo que a incomoda, algo que é importante para que ela quer ver naquele momento, que é olhar daqui sistemicamente, ver, né, o que está segurando ou travando o avanço ou o desenvolvimento dela, e a gente consegue olhar disso de uma maneira mais profunda dentro da constelação, tanto em grupo quanto individual. O que acontece? Na constelação individual, a gente faz isso através de bonecos, então a gente escolhe os bonecos para serem os representantes.
Então a gente escolhe um dos bonecos para ser a pessoa, o outro boneco para ser alguém da família dela, enfim, depende de cada problema, são os bonecos, enfim, que a gente vai trabalhar. Tem pessoas que usam, além de bonecos, usam pedras, usam outros objetos, e também tudo bem. O que é mais importante é a representação e a gente conseguir acessar o campo. A diferença vai estar que quando a gente faz a constelação individual, a gente usa a leitura do campo de uma maneira mais sutil, porque isso depende da minha leitura, que estou conduzindo o processo, estou facilitando o processo, e depende da leitura da pessoa que está do meu lado também, que é quem tem a questão a ser constelada. A gente vai percebendo os movimentos. Quando a gente faz a constelação em grupo, a diferença que eu digo do método é a gente também faz a mesma questão, a gente escolhe as pessoas que vão ser, a gente escolhe os representantes que vão entrar na constelação, a pessoa traz uma questão da mesma maneira, a gente fala, tá bom, quem que são os representantes que vão entrar então nessa constelação? E aí quando você escolhe, quando é em grupo, você escolhe as pessoas, é um grupo de pessoas que não necessariamente se conhece, que foi aquele dia lá participar como representante, por isso que no convite, eu sempre coloco no convite das constelações, você pode entrar como representante, você pode entrar como constelado, né? Você tem algum tema específico para constelar. A gente está vendo que tem já bastante gente entrando, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, então por aqui a gente vai conversar. Enfim, quando a gente faz a constelação no grupo, como foi o grupo de hoje, que aliás foi um grupo muito gostoso de trabalhar, a gente tem a questão da pessoa que traz, né, para ser constelada, e aí ela tem também o mesmo problema, uma dificuldade de desenvolvimento, uma dificuldade de dar um passo além. E aí a gente olha para aquele assunto e fala, tá bom, então escolhe alguém para ser você, escolhe um representante para ser você, escolhe um outro representante para ser o seu pai, a sua mãe e as pessoas que fazem parte desse sistema familiar. E essas pessoas que entraram no grupo, que participam como representantes, eles entram e eles sentem, né, no corpo físico mesmo, quais as sensações, o que está por trás, né, o que o campo traz, como que isso é possível, tanto nos bonecos como no grupo. A gente trabalha a constelação no campo morfogenético, então as informações elas estão contidas nesse campo. Quando a gente traz essa informação para cá, a gente consegue perceber sutilmente, é claro que isso também depende de quem está facilitando, depende da pessoa que está constelando, dela dar essa abertura, mas a gente consegue perceber sutilmente os movimentos que acontecem, são os movimentos que levam para a solução. Então a gente consegue restabelecer uma ordem, a gente consegue colocar o amor acima de tudo, né? A ordem, na verdade, acima do amor, e a gente consegue restabelecer e promover, então, a cura do sistema, né? Que é a coisa mais linda. A gente acabou de terminar um grupo aqui no Espaço Aquarelar, foi bem gostoso, e foi uma energia muito forte mesmo, né? Foi bem legal. E tem um jeito de fazer também, porque assim, tem muita gente que tem vergonha, né? Na verdade, de fazer a constelação, porque é aquela coisa de representar e tudo, e às vezes a pessoa tem uma questão que, apesar da constelação falar pra gente não entrar com julgamento, a gente fica com medo da pessoa, ela vai julgar porque aconteceu isso. Então, tem algum jeito na constelação em grupo de ser feito de forma que a pessoa não tenha que falar como que é? Tem, é interessante se você perguntar isso, porque assim, tanto algumas pessoas escolhem e preferem fazer a constelação individual por causa disso, porque, bom, então eu não vou ter que expor o meu problema para o grupo, a minha questão para o grupo, apesar de que a gente sempre fala que o grupo está lá, cada um tem as suas questões, quem entra como representante no grupo ou quem vai participar de um grupo de constelação não está lá para julgar o problema do outro, cada um tem as suas questões familiares e sempre tem algo muito parecido com a nossa vida, então é muito interessante também participar de representante numa constelação. Também convido quem nunca participou, é muito legal, muito interessante, a gente acaba se constelando por tabela. Mas então, assim, voltando, né? As pessoas às vezes escolhem fazer a constelação individual para não expor o problema no grupo, e a gente faz então uma sessão individual, eu e a pessoa e com os bonecos, ou a gente tem a possibilidade de fazer uma constelação oculta, que é, antes de começar, antes do grupo chegar, eu normalmente converso com a pessoa em separado, e a pessoa me conta qual que é a situação. E aí o que a gente faz? Eu e a pessoa que está sentada aqui do meu lado, a gente sabe o que a gente está vendo.
a gente sabe o que a gente vai ver. E as pessoas que estão no grupo, a gente escolhe, eu peço para ela escolher, escolhe alguém para ser você, escolhe alguém para ser sua mãe, escolhe alguém para ser seu pai, enfim, todas as pessoas que precisam entrar na constelação entram, mas as pessoas não sabem quem elas são. Então a gente normalmente escreve um papelzinho, deixa dobradinho e fala, coloca no bolso, mas não abre o papel. Então você não vai ver quem que você é, mas você entra no campo sem saber então qual que é o seu papel e da mesma maneira você recebe essas informações aí do campo e a gente consegue trabalhar a constelação, que às vezes é até mais legal, porque a gente não sabe direito o que a gente faz, né, qual que é o nosso papel, e a gente deixa fluir, às vezes até com mais facilidade. E podendo entrar mais gente no campo e dar mais papelzinho para a pessoa entrar. Ao longo da constelação a gente vai ajustando. Sendo bem de forma dinâmica, né? Isso, bem dinâmica. Que legal, então. Então, ficou aí para quem tinha essa dúvida, né? Eu quero escolher, mas eu tenho vergonha, então eu vou fazer individual, mas também individual não sei se vai dar certo, porque eu queria ver as pessoas movimentando. Então, assim, tem como fazer a constelação oculta. Eu costumo falar que em grupo é mais nítido, a gente não pode fingir que não tá vendo aquele movimento. Às vezes a pessoa tem vontade de abraçar a outra, tem vontade de chorar, tem vontade de deitar no chão. E tudo isso acontece, a dinâmica acontece no grupo. No boneco, a gente sente a mesma coisa. E a gente vai lá e coloca o bonequinho deitadinho, a gente fala, esse boneco tá chorando. Mas a pessoa pode falar, mas será mesmo? No grupo não tem essa dúvida, né? Então, mas são essas diferenças. Por outro lado, você no individual, você consegue às vezes ir mais profundo, porque você consegue se abrir mais, porque não tem ninguém olhando. Então, realmente dá para você escolher como você prefere fazer a constelação, e é bem interessante. Os dois processos são muito efetivos, como eu falei no começo, né? Não tem diferença, né? Não tem diferença de resultado, né? Que legal, então. Ju, agradeço a presença sua aqui. E assim, gente, é só vindo, passando, vendo todo o processo que a gente consegue ver como é um processo transformador mesmo, tá bom? Então, um beijo para todos vocês e até a próxima. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem quiser saber mais, só lembrando, né? Esqueci de falar. Quem quiser saber mais sobre a constelação, não esquece de acessar. Tem um canal meu no YouTube, que é youtube.com/Juliana Slicker Desenvolvimento Humano. Tem a página também aqui no Face. E tem o site que é julianeslicker.com.br. Lá tem bastante texto, tem os vídeos explicando sobre constelação, tá bem detalhadinho. E eu adoro receber comentários e responder perguntas. Então pode deixar comentário aqui, se vocês quiserem alguma pergunta, que a gente se programa aí para responder, fazer outra live, enfim, a gente se programa para responder. Tá bom? Então tá jóia, gente. Um beijão então e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.